Ah, você até já começou a gravar? Ó, que chique! Então, bem-vindos a mais uma aula. Essa aula é de comunicação mercadológica e nós vamos passar o conteúdo de vendas e atendimento. Então, estamos gravando, faz favor, vocês entrem lá, quem ainda não entra, nunca entrou no canal, né? Se inscreve, dá um joinha, né? E vamos, ativa o sininho, sempre tem aulas novas, né? Aulas que vocês acabam não vendo, da turma de logística também. Enfim, dá para vocês aproveitarem ali bastante. Então, a ideia dessa aula de vocês é fazer o seguinte. Eu conversei com a professora Carol, vi, né, o material que vocês me mandaram, que ela passou de todos os processos de vendas e atendimento, e aqui nós vamos trabalhar um pouquinho com as pessoas e a forma de atendimento. Não uma teoria mais voltado para a prática do atendimento. Então a gente vai conhecer as pessoas, vamos ver algumas dicas de apresentação, que vai falar de abordagem, sondagem, aqui já na parte de venda e a solução do problema. No fechamento de venda, quais são as atividades num fechamento de vendas, no pós-venda. Vamos treinar um pouquinho de rapport e lá no finalzinho do semestre a gente vai ver um pouquinho do livro do Og Mandino, um livro bem famoso, bem antigo, fininho, facinho de ler, curtinho, que se chama O Maior Vendedor do Mundo. Daí quando tiver mais lá próximo eu falo para vocês. Então, vamos lá, vamos já para a próxima. Eu não sei se o botãozinho, né? Conhecendo e mantendo o seu público atento a você, pode entrar. A gente começa essa parte da aula falando sobre comunicação. O que é comunicar? Aí eu pergunto para vocês, vamos tentar fazer um negócio o mais rápido, o mais dinâmico possível. Vou até pegar ali um canetão. O que é comunicar? Respondam aí para mim, o que vocês acham que é? Transmitir uma mensagem. O que mais? Passar informação. Pode ser também passar, Trocar informações. Legal. Nós vamos ver isso daqui. Nós vamos ver 3 tipos de pessoas. Na verdade, eu coloquei aqui como 3 tipos de pessoas, mas todo mundo tem esses 3 tipos dentro de si. São formas de percepção do mundo. E você então, percebendo como você está e como a pessoa com quem você está conversando está, você consegue se comunicar de uma maneira mais assertiva, de uma forma que a pessoa entenda melhor aquilo que você vai falar. Né? Quem tem pai ou mãe, ou quem tem namorado ou namorada, já percebeu que você fala abacaxi, a pessoa entende, não entende nem limão, que também é ácido, né? A pessoa entende, sei lá, maçã, rosa, margarida, entende qualquer outra coisa menos o que você falou. Então você procurando compreender mais a forma como a pessoa percebe o mundo, a ideia é que a tua comunicação seja mais efetiva. Para isso a gente tem abordagens e ferramentas que a gente vai ver. A parte de slides e organização de trabalho a gente não vai ver, que não é dessa disciplina, mas seria utilizar essas técnicas para fazer isso. Aí tem uma historinha que eu conto a diferença de homens e mulheres, que reforça aqui esses 3 tipos de pessoas. Esses 3 tipos são para todos, né? E ainda, além disso, ainda tem uma diferença entre a forma de perceber o mundo dos homens e das mulheres, que eu conto numa historinha aqui. Então a primeira etapa nossa é essa daqui. Então vamos lá, vamos entrar aqui na comunicação. Comunicação, ela é o ato de tornar comum. Então você tem uma informação e você quer tornar essa informação comum ao outro. Quem tem irmão ou irmã aí? Legal. Quem não tem, tem algum primo, parente que é bem próximo? Legal. Quando você fala alguma coisa que seu irmão ou esse primo, parente aí, não entende, o que você fala para ele? Então, os mais docinhos falam seu burro, seu jumento, você não entende o que eu estou falando, né?
Agora veja bem, qual que é a ideia de fazer essa piada? Comunicar, vem de comunicare, do latim, e é o ato de tornar comum. Quem que torna comum alguma coisa? Quem sabe ou quem ainda não sabe? Quem sabe. Quem tem o conhecimento tem a responsabilidade pela comunicação. Então, se o outro não entende, o burro jumento é quem? Quem não sabe explicar, exatamente. Quem está se comunicando de maneira inadequada, ou de maneira equivocada, ou de maneira não atenta ao outro. O processo, qualquer aula de comunicação vocês vão ver que tem um emissor, exatamente, um receptor, e aqui no meio tem, eu vou escrever aqui, ferramenta. O emissor tem uma mensagem, através de uma ferramenta, ele tenta passar essa mensagem para o receptor. Essa ferramenta pode ser fala, vídeo, foto, texto, qualquer tipo de ferramenta de transmissão, até linguagem de sinais, expressão facial, qualquer coisa. E o outro entender. Como que você tem certeza que o outro entende? Exato. O termo técnico é feedback. Mas esse feedback se dá como? Às vezes pela cara de pastel da pessoa, né? Porque você fez alguma coisa, a pessoa ficou lá, né? Como assim? Como é que ela fez isso comigo? Né? Às vezes pela execução da atividade da pessoa, você pediu para ela fazer uma coisa, explicou e ela fez diferente do que você pediu. Às vezes por um processo escrito mesmo, a pessoa escreveu lá o que ela entendeu, e aí você pôde ver se ela entendeu ou não aquilo que você falou. Mas através então do processo de feedback você tem, e esse feedback pode ser visual, você enxergando a pessoa, ou pode ser um feedback por escrito, ou um feedback de resultado. O resultado que você obteve não era aquele que você esperava com a sua comunicação. Tudo bem até aí? Parte de comunicar, ok? Sim? Pode tocar? Então vamos lá. 3 tipos de pessoas. Na hora de você escrever aí os 3 tipos de pessoas, veja 3 tipos de percepções que todo mundo tem. Então veja que não é uma questão da pessoa ser de um jeito ou ser de outro. A pessoa, ela possui dentro de si essas 3 formas que a gente vai trabalhar: auditiva, sinestésica e visual. Essas 3 formas são formas vistas pela PNL, Programação Neurolinguística, que é uma ciência, vamos assim dizer, que estuda o ser humano e a sua interação com o meio. É bem legal, vale a pena estudar. Vocês vão ver um pouquinho disso hoje aplicado à área de vendas e relacionamento, mas é muito mais do que isso, desse pouquinho que a gente vai ver aqui hoje, o estudo da programação neurolinguística. Vale a pena estudar, vale a pena ver, tá bom? Então vamos lá, auditivas, visuais e sinestésicas. O que são cada uma? Lembrando mais uma vez, você que está nos ouvindo aí no canal, vocês aqui, que depois vão lá assistir a aula de novo, possuem dentro de si os 3. E eu vou mandar para vocês um PDF, tem 5 páginas ali o PDF, eu não sei se eu já não mandei para vocês, mas na penúltima eu acho, tem um teste para fazer. Só de fazer xizinho e depois contar. É um teste simples, vale a pena você dar uma lida nas 5 páginas e fazer o teste. O teste vocês têm que me trazer na próxima aula, ok? O teste é o resultado, deu tantos para auditivo, tanto para visual, tanto para sinestésico, igual a 20. São 20, a pontuação é 20, só que aí você vai ter um tanto para um, tanto para outro, tanto para outro. Tudo bem?
Simples, tranquilo assim. Maravilha. Vamos então ver o auditivo. Plim. Muito bem. Auditivo. O auditivo, ele é a pessoa objetiva, o mais objetivo possível. Vocês vão ver pelo exemplo. Ele aprende ouvindo. Ele se irrita. Eu coloquei aqui espada ou barulho, né? Como é que é uma espada? Né? Chata e longa, né? Então começa aquele falatório longo, o auditivo se irrita, né? Muito barulho irrita. E vocês vão ver no material do PDF que eu vou mandar para vocês as palavras-chave de cada um. E é importante vocês conhecerem as palavras-chave de cada um para identificar como você está e como a pessoa que está conversando com você está. Tudo bem? E palavras aqui, ouve. Vou dar um exemplo do auditivo. O auditivo foi para o campo de futebol, assistiu o jogo, voltou do jogo. Aí você pergunta, e a pessoa ela está auditiva. A gente não usa o verbo ser, a gente usa o verbo estar, porque você pode flutuar entre esses três. A ideia é que você conheça o qual você é mais forte e desenvolva os outros não para se mudar, mas para se modular. Você está mais num tipo, a pessoa que você está comunicando com ela está em outro. Você se modula. Entra na frequência dela, conversa com ela de um jeito que ela te entende melhor. Depois você volta ao seu jeito natural. Né? Muito bem. Então a pessoa foi para o jogo, voltou, você perguntou, e aí, como é que foi o jogo? O auditivo, 2-0. Você perguntou quanto foi o jogo? 2-0, acabou. Quem fez o jogo? Fulano e Beltrano. Não tem, para ele não importa, não tem mais, ele está te respondendo. E aí, como é que foi o seu dia? Bem. Não é porque a pessoa não quer falar, é porque é a forma dela assim. Tudo bem? Depois eu dou outro exemplo. Próximo. Sinestésico. O sinestésico, ele vive o acontecimento, emoção. Ele aprende fazendo ou visualizando com os 5 sentidos. Ele cria um caso na cabeça dele, aonde ele imagina os 5 sentidos e ele realizando para que ele guarde aquele conhecimento. Ele se irrita com frieza, por ser pura emoção. E tem palavras como sente, percebe. Lembra que eu vou mandar o PDF para vocês e eu vou ver se na descrição aqui do canal eu ponho o link só para baixar aí esse PDF para quem está acompanhando no canal poder ler. Muito bem. Então você imagina, né, um sinestésico perguntando para o auditivo, e aí, como é que foi o jogo? O auditivo respondendo, 2-0. Poxa, ele não quer conversar comigo. Na verdade não, é o tipo da outra pessoa. Agora, se você pergunta para o sinestésico, e aí, como é que foi o jogo? Aí o sinestésico fala, rapaz, o jogo foi emocionante, você não acredita, a hora que fez o gol e aquela bandeira subiu e a gente debaixo da bandeira cantando o hino, gritando o nome do time, balançando a bandeira, até arrepia. Não importa se foi 2-0, importa a emoção que ele sentiu quando ele estava lá. Você tem que perguntar de novo, e aí, foi só 1-0? Daí a pessoa fala, não, foi 2. Mas a experiência é diferente, a forma de perceber o mundo é diferente. Foi o mesmo jogo, só que 2 percepções diferentes. Tudo bem? O visual. O visual ele é detalhista ao extremo. Ele aprende vendo e com uma sequência lógica. Ele se irrita se perde o fio da meada. Por ele ser visual, ele está ali, de repente passa um mosquito. O visual vê o mosquito.
pelo canto do olho. Aí ele vai no mosquito. E ele fica moscando no mosquito. E a palestra acontecendo, a aula acontecendo, o filme passando, a pessoa falando na frente dela e ele lá no mosquito. Aí o mosquito senta, daí ele volta, né? Quando ele volta, se você não está atento, você que está se comunicando, a fazer uma retrospectiva ali, para a pessoa ver onde ela se perdeu, ela não se acha mais, entendeu? Não se acha mais. E usa palavras do tipo veja, observe, na comunicação normal do dia a dia, porque é assim que ela percebe o mundo. Aí você vai e pergunta para o visual, e aí, como é que foi o jogo? A pessoa começa falando detalhes. Nossa, o jogo foi 2-0, você não acredita, você precisa ver. Quando fulano pegou a bola em tal lugar do campo, cruzou para não sei quem, fez não sei o que, e vai falando, narrando, e foi o gol, depois já entra, já emenda no segundo gol, já começa a contar. E aí você lembra lá do auditivo de novo, né? Que se irrita com longo e chato. Imagina um auditivo e um visual conversando, tipo, chegando em casa, né? Aí a pessoa pergunta, e aí, como é que foi o dia? Foi bem. E aí, sei lá, estamos falando de vendas, né? Vendeu bastante? Ah, vendi, bati a meta. A pessoa tem que tirar a informação do auditivo no saca-rolha. Agora imagina ao contrário, o auditivo perguntando para o visual, e aí, como é que foi o seu dia? Aí o visual começa, puta, você não acredita, a hora que eu acordei de manhã, eu levantei, aí a hora que eu me estiquei na cama assim, eu dei aquela espreguiçada, aí eu levantei. No metade do levantei, o auditivo fala, meu Deus, por que eu perguntei? Né? Porque para o auditivo, qual que seria a resposta? Bom ou ruim? Ele não quer saber a história. Ele perguntou como foi o dia. Não descreva o seu dia para mim. Se é importante para ele, ele faz outra pergunta, assim como fazem para ele. E aí, como foi o jogo? 2-0. Quem fez o jogo? Ah, ele quer saber quem fez. Falo. Como foi o jogo? Ele descreve, né? Assim, como foi o lance? Chega ao ponto, né, do auditivo de repente virar e falar, meu, pelo amor de Deus, conta logo o final da história. O cara morreu ou não morreu? Porque não aguenta ficar ouvindo muito. Então, para cada tipo de pessoa ou para cada tipo de percepção, você tem que ter uma abordagem diferente. Perceber como a pessoa está e abordar de uma forma diferente. Vou dar um outro exemplo. Você pergunta para o visual, e aí, como é que é seu quarto? Ah, meu quarto é assim, você entra, tem a porta aqui, tem o closet, aí você entra no closet, tem gavetas, tem a parte de pendurar a coisa, tem cabidinho para colocar a calça, tem a sapateira, tem uma foto, um espelho, aí você entra, tem a cama, tem mesinha, tem janela, tem porta cacareco aqui do lado, tem o tapetinho, tem o criado mudo. Você pergunta pro sinestésico, e aí, como é que é seu quarto? É gostoso o meu quarto. Não importa se tem cama, se não tem, se é arrumado. Importa ele se sentir bem. Você pergunta pro auditivo, e aí, como é que é seu quarto? É quarto, velho, igual o seu. Cama, porta, janela, como assim? Como é que é seu quarto? Tá louco? Então são formas diferentes de ver o mundo e de se expressar através do mundo, que você precisa entender para você poder se comunicar melhor com as pessoas. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Então o próximo aqui. Professor, é um
Está escrito assim, ó, visual, olhos para cima, auditivo, olhos horizontais, sinestésico, olhos para baixo. O que significa isso? É tipo, onde ele está olhando quando ele está falando? Isso, ou a maior parte do seu tempo quando ele está pensando. O sinestésico, né? A programação neurolinguística, ela estuda isso do olhar também. Se você tem a questão de olhar para cima e para um lado, para cima e para o outro, de um lado está criando imagens, isso é, se você está conversando e a pessoa está nessa parte de criação, a chance dela estar inventando ou mentindo é grande. Se ela está olhando para o lado aonde é o lado da recordação, então ela está se lembrando do que ocorreu para poder lhe contar. Então não está mentindo, está dizendo a verdade. Então a programação neurolinguística ela também estuda isso e nesse, como é que fala? Nesse resumo que eu passei para vocês copiarem no caderno, tem essas informações. Tudo bom? Então, resumindo aqui, 3 tipos de pessoas: auditivo, visual e sinestésico. Tranquilo? Dúvidas aí dos tipos de pessoas? Não. Super de boa? Deixa eu ver aqui o próximo. Muito bem. Eu vou fazer até um segundo vídeo, para esse vídeo ficar curto, sobre os tipos de pessoas, e colocar a parte de ferramentas para você poder atingir, né, ou manter a audiência dessas pessoas num outro vídeo. Vamos lá. Ajuda com o botãozinho do stop, em vez de bater fotos do making off. Obrigado.